Olá, meu nome é Fernanda, eu sou engenheira agrônoma formada pela Unesp, campus de Botucatu, com mestrado e doutorado também pela Unesp, campus de Botucatu. Atualmente, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade de Cacilândia, e hoje eu vou apresentar a palestra Ecofisiologia do Feijoeiro. Um breve sumário sobre o que eu irei abordar na palestra de hoje. O que é ecofisiologia? Entrando na cultura do feijoeiro, importância da cultura, botânica e fenologia, origem e distribuição geográfica e fatores climáticos que afetam o crescimento e o desenvolvimento da cultura. Então, o que é ecofisiologia? Não sei se todos estão familiarizados com esse termo. Ecofisiologia é o estudo que trata dos processos e respostas vitais dos vegetais, em função das alterações nos fatores ambientais em que a planta está inserida. E quais são esses fatores? Os fatores ambientais, que também podem ser chamados de fatores edafoclimáticos, correspondem às condições físicas, químicas e biológicas do solo, ao fotoperíodo, às variações de temperatura do local que a planta está inserida, variações na umidade relativa do ar, na quantidade de precipitação ou de irrigação, na quantidade de ventos, no arranjo das plantas, espaçamento, densidade, entre outros. Esses fatores têm grande importância, porque eles vão promover influências em relação ao crescimento da planta, começam com influências a nível metabólico, molecular. Posteriormente, essas influências podem chegar a níveis visíveis, com alterações morfológicas e fisiológicas na planta, que podem levar a reduções na produtividade. As culturas possuem um potencial produtivo, que é geneticamente determinado. Mas para atingir esse potencial máximo, a cultura precisa que todos os fatores estejam ideais. Não pode ter nenhum fator limitante. Então, é necessário que os fatores ambientais, edáficos, nutricionais e até bióticos estejam todos ideais, o que é bem difícil de acontecer, praticamente impossível, principalmente nas culturas que são produzidas a campo aberto, como o feijão. Geralmente, os fatores bióticos, como pragas e doenças, eles já são bem manejados na agricultura, mas o estresse causado pelos fatores abióticos, pelos fatores climáticos, eles são um pouco negligenciados. E é uma certeza que a gente pode ter que vai ocorrer algum tipo de estresse. Alguns lugares podem ter mais incidência de excesso de chuvas, outros sofrem mais com a falta de chuvas, outros locais, excesso de temperaturas, e esses fatores vão promover redução na produtividade das culturas. Por isso, o conhecimento da ecofisiologia é fundamental para o entendimento dos processos e das adaptações que as plantas podem ter e como que a gente, como engenheiro agrônomo, podemos fazer um manejo um pouco melhor para que essa cultura perca menos em produtividade. A importância da cultura do feijoeiro. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de feijão. Segundo a Conab, a área cultivada do Brasil em 2024 está em torno de 2.856 mil hectares, com produção de 3.259 mil toneladas. Isso atingimos uma produtividade de 1.141 quilos por hectare. O feijão ele pode ser cultivado em todos os estados brasileiros, mas a sua importância vem também do fator da alimentação. Além de ser um alimento rico em vitaminas, nutrientes, sais minerais, proteínas e carboidratos, ele faz parte da cultura da população brasileira. Junto com o arroz, é um alimento cultural da população brasileira. O feijão, ele pode ser cultivado em 3 safras no nosso país, dependendo do local em que ele é cultivado. A primeira safra, que também pode ser chamada de safra das águas, a segunda safra, ou safra da seca, e alguns lugares podem cultivar a terceira safra, ou chamada de safra de inverno. As regiões que são as maiores produtoras do nosso país de feijão, em primeiro lugar, é a região sul, que compreende 31% da produção, do total da produção nacional. Em segundo lugar, o Nordeste produz 24% da produção nacional de feijão. Em
terceiro lugar fica o Sudeste, com 22% da produção de feijão do Brasil. Em quarto lugar, o Centro-Oeste, com 20%, e em quinto lugar, a região Norte, com apenas 3% da produção. E os principais estados produtores são o Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. O feijão, ele pertence à classe Dicotiledônea, ordem Rosales, família Leguminosa e gênero Phaseolus. A espécie mais cultivada comercialmente é a Phaseolus vulgaris. A planta de feijão, ela é herbácea, possui ciclo anual, é uma planta de ciclo metabólico C3 e pode variar no campo em torno de 20 a 120 dias, de 60 a 120 dias. O gênero Phaseolus compreende mais de 55 espécies conhecidas de feijão, mas as mais cultivadas são a Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus, Phaseolus acutifolius e Phaseolus polyanthus. A origem do feijoeiro teve origem na América Latina e possui 3 centros de domesticação, que posteriormente foi distribuído. O primeiro centro é o centro mesoamericano, com origem principal no país do México. Esse centro de origem teve origem a cultivares de grãos pequenos, com peso de 100 sementes em torno de 25 gramas. O segundo local de origem, que é o sul dos Andes, que compreende os países de Peru, Chile e Argentina, deu origem a cultivares de grãos graúdos, com peso de 100 sementes em torno de 40 gramas. E o terceiro local, o norte dos Andes, que é localizado nos países de Colômbia e Venezuela, deu origem a cultivares de grãos intermediários, com peso de 100 sementes entre 25 a 40 gramas. E feijão hoje é cultivado em diversos locais no mundo. Os estádios fenológicos de desenvolvimento da planta podem ser divididos em estádios vegetativos e estádios reprodutivos. Os estádios vegetativos, que são representados pela letra V, vão de V0 até V4. E os estádios reprodutivos são representados pela letra R, vão de R5 até R9. Então, V0 é a germinação. A semente no campo absorve água, começa a emissão da radícula e a emissão do hipocótilo. V1 é quando ocorre a emergência. Os cotilédones estão abertos, visíveis para fora do solo. V2 é possível observar as primeiras folhas. São folhas simples e opostas. Em V3 é possível observar a primeira folha trifoliolada, completamente aberta e desenvolvida. E V4 é possível observar 3 folhas trifolioladas. E nessa fase começa a ramificação, as ramificações laterais. A partir de R5 começa a emissão das flores. Tem início a floração. R6 é o florescimento pleno. R7, início da formação das vagens. As vagens ainda são pequenininhas. E R8, enchimento das vagens, enchimento dos grãos. R9 é a fase de maturação e colheita. O feijoeiro, ele possui 2 hábitos de crescimento, o determinado e o indeterminado, e pode ser classificado em 4 tipos de crescimento. No hábito determinado, o feijoeiro para de crescer após o florescimento. E a última gema é uma gema floral. No hábito de crescimento indeterminado, a última gema ela pode ser floral ou vegetativa ou ambos. E o feijão não para de crescer após o florescimento. Após o florescimento, pode continuar emitindo novas folhas e ramos, junto com novas flores. O feijão do tipo 1, ele possui porte ereto, geralmente de ciclo precoce, crescimento determinado, arbustivo e porte ereto. O feijão do tipo 2
possui o porte semi-ereto, o ciclo maior em relação ao primeiro, hábito de crescimento indeterminado, porte ereto e caule pouco ramificado. O feijoeiro do tipo 3 possui hábito de crescimento indeterminado, porte prostrado ou semi-prostrado, com ciclo mais longo e ramificação aberta. E o feijoeiro do tipo 4 apresenta hábito de crescimento indeterminado, trepador e ciclo mais longo. O feijoeiro, ele é uma espécie extremamente sensível a variações climáticas. Não tolera condições extremas do ambiente. Então, os fatores climáticos podem causar alteração no seu desenvolvimento. Eu vou abordar na palestra de hoje a temperatura, disponibilidade hídrica, umidade relativa do ar, radiação solar e solos. O feijoeiro possui uma temperatura ótima de desenvolvimento que corresponde a 21 graus. Regiões com temperaturas médias entre 17 a 29 graus são consideradas aptas para o cultivo do feijão. No entanto, a temperatura ideal fica em torno de 29, 29,5 durante o dia e 21 graus à noite. A temperatura é o fator climático que mais afeta a porcentagem de vingamento das vagens. Então, a temperatura pode influenciar bastante no abortamento de vagens, o que vai comprometer a produção. Temperaturas maiores que 30 graus pode ocorrer esterilização dos grãos de pólen, elevação da produção de etileno nas plantas, fatores que vão levar ao abortamento de flores e de vagens, e também a granação deficiente, a produção de vagens xoxas. Olha, temperaturas acima de 30 graus. Hoje em dia, a gente vê as temperaturas chegando a mais de 30, muito mais de 30, até mais de 40 graus, às vezes. Então, dá para ter uma ideia da dificuldade que a cultura pode passar, né? A temperatura, ela eleva a taxa respiratória e a fotorrespiração. Isso causa uma redução no número de grãos por vagem. Ela vai usar a água que conseguiu absorver a energia produzida para taxa respiratória e a fotorrespiração, comprometendo o enchimento das vagens. As altas temperaturas também podem ocasionar a maior incidência de pragas, porque aceleram o metabolismo das pragas, dos insetos. Também pode ocorrer uma maior incidência de doenças, principalmente quando associado à umidade relativa alta. E esses fatores levam a menor produção de grãos. Por outro lado, temperaturas inferiores a 12 podem reduzir significativamente a taxa e a velocidade de germinação das sementes, atrasa a emergência das plântulas, pode ocorrer sementes que não germinam, o que resulta em uma menor população de plantas, consequentemente reduz a produtividade. Nos estádios vegetativos, as baixas temperaturas podem ocasionar redução na formação de ramos laterais, redução na área foliar, redução no número de folhas, na altura das plantas, e isso vai levar a uma redução também na formação das estruturas reprodutivas, flores e vagens. Na fase de florescimento, as temperaturas baixas podem causar abortamento de flores e de vagens também, reduzindo a produção. E as baixas temperaturas também podem causar um aumento na duração do ciclo do feijão. Vai demorar mais tempo para que a gente possa colher. As baixas temperaturas são um fator limitante para alguns locais para que possa ser cultivada a terceira safra, que é a safra de inverno. Locais que têm temperaturas muito baixas, não é indicado a terceira safra de feijão. Esse trabalho foi Fisiologia, Respostas Fisiológicas do Feijão Comum à Variação de Temperatura e Regime de Irrigação. Foi avaliado diversas temperaturas
e também 2 regimes de irrigação. Os autores observaram aqui a duração das fases fenológicas, cada cor corresponde a uma fase fenológica, e a duração do ciclo total. Os autores verificaram que quanto maior a temperatura, também foi menor a duração das fases fenológicas e do ciclo total do feijoeiro. Também foi observado variações na massa seca, tanto de raízes, caule, folhas, vagens, sementes e na massa seca total, como pode ser observado aqui pelos gráficos. A massa seca total é o maior das figuras, a maior linha das figuras, e dá para observar a variação, de acordo com a temperatura e o regime hídrico. A disponibilidade de água também é um fator bastante importante para a cultura. A cultura do feijão, ela é pouco tolerante ao estresse hídrico, seja por deficiência de água, por falta de água, ou pelo excesso, por ser uma cultura de ciclo curto e sistema radicular pouco profundo. A necessidade hídrica de água do feijoeiro fica em torno de 300 a 500 milímetros por ciclo. Essa quantidade, essa necessidade, ela pode variar de acordo com o genótipo utilizado, o local em que a cultura está inserida, as condições climáticas, principalmente de temperatura, pode ter uma variação. E o consumo diário médio é em torno de 3 a 4 milímetros. Isso também varia conforme a fase fenológica da cultura, porque quando ainda a cultura é pequenininha, está no começo do seu desenvolvimento, ela vai ter um consumo menor de água. Conforme aumenta a altura e a área foliar, vai aumentando o consumo de água, até chegar no pico, onde a cultura tem o maior consumo de água, corresponde à fase de maior área foliar. E conforme começa a maturação, também começa a reduzir o consumo de água pela cultura. Quando a cultura recebe uma quantidade de água ideal, é possível ver aqui pela linha quantidade de água ideal. É possível a máxima produção, quando nenhum outro fator também está limitante. Agora, quando a gente tem uma quantidade de água menor que a ideal, pode ocorrer perda na produtividade. A produtividade é afetada pela deficiência de água. E a mesma coisa é o excesso de água. Quando ocorre uma água a mais que o necessário para a cultura, ela pode ter redução também na produtividade. Vai causar danos para a cultura do feijoeiro. A deficiência de água, ela pode reduzir a germinação. A semente não consegue absorver a quantidade necessária de água e não germina. Isso pode também proporcionar redução na população de plantas. Sementes que não vão germinar irão reduzir a população de plantas do campo, o que vai, consequentemente, reduzir a produção. Na fase vegetativa, o feijoeiro irá ter redução em altura, área foliar, número de folhas, número de ramos produzidos, ocorre fechamento estomático, redução na fotossíntese. Na fase de florescimento, pode ocorrer um abortamento de flores. Na fase de formação das vagens, também pode ocorrer um abortamento de vagens ou a formação de vagens xoxas. As vagens não enchem, não conseguem encher o feijão. As fases que são consideradas mais críticas em relação à deficiência de água são o início do florescimento e a formação das vagens. Na fase de florescimento, quando ocorre deficiência hídrica, pode ocorrer redução na produtividade de até 30%. E na fase de formação das vagens, pode ocorrer reduções de até 48% na produção do feijão. O excesso de umidade também é um fator
um fator que influencia para a cultura do feijoeiro. Com excesso de umidade no solo, vai ocorrer redução do oxigênio no solo para as raízes da planta absorverem. Isso pode causar uma redução no desenvolvimento vegetativo da planta. Pode ter menor área foliar, a planta pode não conseguir absorver água e nutrientes, os nutrientes do solo são lixiviados, pode ocorrer redução na atividade microbiana do solo, pode ocorrer formação de compostos tóxicos pelo solo, pela atividade microbiana, ou também pela própria raiz da planta, produção de compostos tóxicos que vai prejudicar a cultura, prejudicando também a produção de massa de matéria seca e a produtividade. Pode ocorrer também aumento da incidência de doenças. A cultura pode ocorrer o tombamento. Já na fase de colheita, é necessário que ocorra uma redução na quantidade de água. Nessas fases, o excesso de água pode ocasionar em abertura de vagens, germinação das sementes na própria vagem, reduz a qualidade dos grãos e das vagens pela incidência de pragas e doenças, e pode também atrasar a colheita. Nesse trabalho foi avaliado o efeito da deficiência hídrica nas características morfoagronômicas e fisiológicas de cultivares de feijão, que são diferentes em relação à tolerância à seca. Foi avaliado 2 cultivares de feijão tolerantes à deficiência hídrica e 2 cultivares de feijão sensível à deficiência hídrica. Foi observado que a deficiência hídrica promoveu redução para o número de vagens por planta, o volume de raízes, a produtividade de grãos e a produtividade, a produção de massa seca de raízes. Também reduziu para as 4 cultivares. No entanto, as cultivares tolerantes para a deficiência hídrica tiveram uma redução menor em relação às cultivares que são sensíveis à deficiência hídrica. Ocorreu alteração também no peso de 100 grãos. O peso de 100 grãos aumentou com o estresse. Por quê? Porque diminuiu o número total de grãos. Com a diminuição do número total de grãos, o peso desses grãos aumentou. O número de grãos por vagem manteve igual, independente do estresse ou não. E a massa seca da parte aérea foi reduzida também para as cultivares. E para essas variáveis também, as menores reduções ocorreram nas cultivares que são tolerantes à deficiência hídrica, que são as 2 últimas aqui. Então, o estresse causou menor dano nas cultivares tolerantes à deficiência hídrica. A umidade relativa do ar também é um fator importante para a cultura. A baixa umidade do ar, quando associada às altas temperaturas, podem promover um aumento na evapotranspiração e na transpiração da planta, reduzindo a retenção de vagens, porque a planta gasta mais energia na transpiração, o que pode afetar o desempenho. Por outro lado, umidade relativa muito alta, quando aliada a altas temperaturas ou temperaturas moderadas, pode favorecer o aparecimento de doenças como antracnose, ferrugem, mofo branco e outras. Em relação à radiação solar, no Brasil, as cultivares comerciais são consideradas fotoneutras, ou seja, o número de horas de áreas de sol não interfere no desenvolvimento da cultura. O feijoeiro também apresenta uma adaptação à luz difusa, o que permite que ele seja cultivado em sistemas consorciados de produção. Mas algumas pesquisas indicam que baixa luminosidade pode reduzir a área foliar, reduzir o número de folhas e de estômatos e também o número de vagens, o que vai comprometer também a produção. Em relação ao solo,
O feijoeiro, ele é uma cultura relativamente exigente em respeito às condições físicas e químicas do solo. Por isso, é importante que a escolha da área onde a cultura vai ser implantada, para que se obtenha o potencial máximo de produtividade da cultura. O feijão é uma cultura exigente em macro e micronutrientes e não tolera solos ácidos e com alumínio trocável. O pH ideal é na faixa de 5,5 a 6,5, porque nessa faixa encontra-se a disponibilidade máxima ou adequada dos nutrientes, enquanto que o alumínio é reduzido ou mínimo. A textura do solo pode variar de arenosa até argilosa, mas o feijoeiro ele é bastante sensível à compactação do solo. A compactação vai limitar o crescimento das raízes. Pode ocorrer espessamento das raízes, as raízes são impedidas de crescer verticalmente, pode ocasionar redução na absorção de água e nutrientes, o que vai comprometer essa planta em períodos de seca. A compactação, geralmente, pode reduzir a produtividade em até 75%. Existem estudos que indicam. E o feijoeiro é sensível ao alagamento. O alagamento afeta o desenvolvimento da planta, então solos muito argilosos, com tendência a alagamento, má drenagem, não são indicados para o cultivo do feijoeiro. Esse trabalho avaliou a resposta de cultivares de feijão e linhagens à toxicidade de alumínio. Como eu falei, o feijão não tolera alumínio no solo. Foi avaliado aqui 5 níveis de alumínio: 0, 2,5, 5, 7,5 e 10 partes por milhão de concentração de alumínio no solo. É possível verificar que para as 4 cultivares que foram avaliadas, ocorreu redução na altura de plantas, quando aumentou o alumínio, a concentração do alumínio, ocorreu redução no comprimento das raízes, no volume de raízes, na massa seca de parte aérea e na massa seca de raízes, para todas as cultivares, com o aumento das concentrações de alumínio. Também foi observada a redução nas características produtivas da cultura, como redução no número de vagens por planta, no número de grãos por planta, no peso dos grãos por planta, no peso de 100 grãos e no índice de colheita. E como que a gente pode ajudar as plantas, o feijoeiro, a passar por essas situações de estresse? Como que é possível a adaptação aos ambientes adversos das plantas? Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Em primeiro lugar, o zoneamento agrícola, que é bastante difundido, é preciso respeitar o zoneamento agrícola. As cultivares que são indicadas para a região, a época de plantio cultivada para a região. É preciso respeitar também a nutrição adequada. É preciso que a gente forme uma fertilidade adequada no solo, construa uma fertilidade adequada nesse solo para o cultivo tanto do feijão como de outras culturas que podem vir em sucessão. Então, uma fertilidade adequada, uma nutrição adequada vai proporcionar que essa planta seja mais forte e mais resistente, tanto ao estresse abiótico, como os fatores climáticos, quanto aos estresses bióticos, o ataque de pragas e doenças. O melhoramento genético é outra estratégia bastante importante no desenvolvimento de cultivares, que são tolerantes a períodos de estresse e tolerantes a diferentes tipos de estresse. E outro fator que vem sendo bastante estudado atualmente é a aplicação foliar de produtos como aminoácidos, bactérias, vitaminas, ácidos úmicos e produtos que irão auxiliar a planta a passar pelos períodos de estresse. Também podem ser usados nutrientes como o boro, que ajuda no enraizamento das culturas, pode auxiliar a cultura a passar por períodos de seca, o silício, que pode também aumentar a tolerância da planta, tanto aos insetos e doenças, e também como às deficiências
por deficiência hídrica. Esse trabalho foi desenvolvido aqui na universidade por mim, em conjunto com uma estudante de graduação e outros professores. Morfologia do feijão submetido à deficiência hídrica, com e sem aplicação de vitamina. Nós avaliamos, então, o feijão em 2 níveis de água no solo, 100% da capacidade de campo e 70% da capacidade de campo. É possível observar aqui na foto o feijão que estava em estresse, com menor altura, menor número de folhas, menor área foliar, menor número de flores também. Então, foi feito aqui a aplicação de vitaminas para mitigar os efeitos da deficiência hídrica. Vitaminas do complexo B, a tiamina e a piridoxina. Foi observado que a deficiência hídrica promoveu redução nos parâmetros para todos os tratamentos avaliados, até com a aplicação das vitaminas. Reduziu a altura das plantas, o diâmetro, a massa seca de folhas, a massa seca do caule e a área foliar. No entanto, é possível observar que a aplicação das vitaminas promoveu uma redução menor em relação às plantas em estresse que não tiveram a aplicação de vitaminas. Então, esses produtos, eles podem auxiliar um pouco as plantas. Não vão reduzir totalmente o efeito do estresse, mas podem reduzir um pouco a perda causada pelo estresse para essas plantas. Esse outro trabalho avaliou a aplicação de bactérias em feijão para reduzir, mitigar o estresse por deficiência hídrica. Foi avaliado aqui 2 tipos de solo, um solo arenoso e um solo argiloso. No solo argiloso, é possível observar que a aplicação da bactéria promoveu um aumento na taxa de transpiração e na condutância estomática das plantas, mesmo sem a condição de estresse e na condição de estresse hídrico. Já no solo arenoso, não foi observada diferença da aplicação da bactéria ou sem aplicação da bactéria. Também foi observado aqui para o solo argiloso que a aplicação da bactéria na condição de estresse, a condição de estresse está aqui em rosinha. A aplicação da bactéria promoveu um aumento na massa seca das plantas, nas massas secas de folhas das plantas, em relação às plantas que não tiveram aplicação das bactérias. E no solo arenoso não houve diferença da aplicação da bactéria. Também foi observado que, para o número de vagens por planta, a aplicação da bactéria aumentou o número de vagens por planta em relação às plantas que não tiveram a aplicação de bactéria. E também para massa seca, tanto de vagens como de grãos. A aplicação das bactérias promoveu um aumento na massa seca de vagens e de grãos, nas condições de estresse. E também na condição sem estresse. A bactéria aumentou a massa seca de vagens e de grãos. E também o número de vagens por planta. Então, para finalizar, o que eu quero que vocês lembrem aqui da palestra, tanto para a cultura do feijoeiro como para qualquer outra cultura. O conhecimento da fenologia e ecofisiologia são de grande importância, tanto na tomada de decisões sobre o manejo a ser adotado na área, como na identificação dos fatores climáticos que interferem em cada fase da cultura. Então, no cenário que a gente está vivendo de mudanças climáticas, que as previsões indicam aumento da temperatura, alterações no regime de chuvas, é imprescindível o conhecimento dos fatores ecofisiológicos referentes à adaptação e seleção de material genético e manejo das culturas para ambientes com estresse abiótico. Eu quero agradecer a todos pela atenção e fico à disposição.